Tudo bem? Está vindo aí mais um vídeo do professor Olavo. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem e apoiem nosso canal e apoiem o Brasil. Apoiem principalmente nosso presidente. Forte abraço. Até mais. O Brasil e salvando a mim. Então vamos lá, aqui tem uma pergunta muito boa. Gabriel Francisco pergunta: a formação da autoconsciência não se dá, como ensina Louis Lavelle, na região de contraste entre a nossa vida interior e a vida interior daqueles com quem nos relacionamos? Não seria correto substituir conflito por contraste ou diferença? É claro que sim. É claro que sim. Quer dizer, o conflito é só uma das muitas maneiras possíveis de relação. Mas eu acrescentaria algo mais. Eu não acredito que a autoconsciência se forme. Eu acredito que o neguinho tem autoconsciência desde que nasce. Apenas uma autoconsciência tosca que cresce e se amplia e se integra. Quer dizer, é um tipo de crescimento orgânico. E ele não, vamos dizer, essa autoconsciência ela não cresce por conflito, mas por apropriação do mundo externo. Se eu digo o seguinte: o mundo externo é apenas uma coleção de coisas que não faz o menor sentido, então eu não posso me orientar dentro dele nem por um minuto, eu não posso nem mesmo aprender a andar. Quer dizer, é uma coisa assim, é uma tese absolutamente impossível sobre todos os aspectos. Ela é possível se você fizer como Descartes, ou Hegel, ou Marx, ou Sartre, ou tantos outros, que raciocinam a partir do conceito do ego, né? Ou o próprio Freud, tá certo? E não de uma experiência efetiva. Tá certo? Então, a apropriação desse mundo, por sua vez, seria impossível se as coisas em si não me dissessem nada. Se todo sentido fosse projetado por mim em cima delas. Eu não estou livre para projetar o sentido, eu não estou livre para chamar uma lata de sardinhas de elefante, nem ao contrário. Eu não tenho esta liberdade, eu não tenho. Eu tenho que apreender as essências das coisas, gradativamente, e saber aonde elas são o que são, e aonde, até que ponto elas podem ser transformadas por mim. Não é isso? Mesmo os objetos que são transformados, por exemplo, a madeira, você pode usá-la para fazer uma mesa, fazer uma cadeira, etc, etc, mas ela tem sua resistência própria, sua consistência própria. Ela é alguma coisa por si mesma, além daquilo em que você a transforma. E descobrir o que essas coisas são é o jeito de você conviver com elas e poder se apropriar delas. Se você não sabe o que elas são, você não se apropria coisíssima nenhuma. Quer dizer, a instalação do ser humano na realidade não é um processo de conflito com a realidade. Você tem conflito com partes da realidade e com outras não, evidentemente. Não é isso? Então, você não pode dizer que enquanto você está serrando a madeira, você está tendo um conflito com ela. Essa é uma figura de linguagem absolutamente despropositada, isso não descreve o que está realmente acontecendo. O que você está fazendo é aproveitar-se de propriedades da madeira, que além de servir a ela, serve a você também. Portanto, aí você tem um acordo, uma convergência. Essa madeira tem suas conveniências, você tem as suas, e tem uma região de interseção entre elas. É assim que a autoconsciência se expande. Isso, quando o garoto começa a se mexer, no bercinho começa a se mexer, pegar as primeiras coisas, o que ele está fazendo? Ele está entrando em conflito? Ele tem conflito com a mamadeira, por acaso, quando pega? Meu Deus do céu. Que coisa absolutamente ridícula. Né? Quer dizer, se essas pessoas insistiram nisso, é porque elas, na sua psique, elas têm, vamos dizer, um elemento conflitivo que para elas é dominante. É uma necessidade interior de ver tudo sob o aspecto do conflito. Não é isso? De reduzir tudo a um lado conflitivo. Tá certo? E conflitivo e sempre temível. Não é isso? Bom, claro, há elementos temíveis no universo, mas há elementos amáveis. Se fosse tudo temível, nós nem perceberíamos que é temível, meu Deus do céu. Assim como há objetos, vamos dizer, que me aparecem totalmente desprovidos de sentido, porque eu não sei o que eles são, mas há outros cujo sentido se revela imediatamente, não só para mim, mas até para um animal, para um macaco. Você dá uma banana para o macaco, o que ele vai fazer? Vai usar a banana como arma para bater na cabeça do outro macaco ou vai comer a banana? Se ele come é porque ele sabe o que é. Tá certo? Então, é assim, essas coisas contradizem a experiência mais elementar que todo ser humano tem desde que nasce. As pessoas são malucas mesmo, está entendendo? Freud, Marx, Hegel, Schopenhauer, todos eles são birutas, meu Deus do céu.
Porque são, vamos dizer, a vida filosófica moderna, a carreira científica moderna, não exige do indivíduo a integração da sua personalidade. Não exige nada, exige só que ele fale bem e pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada. Ele não será julgado por seus atos. Quer dizer, a indiferença ética do filósofo moderno é um dos grandes escândalos da história. Não é isso? Por exemplo, Max Scheler, que aliás é um filósofo que eu admiro, excelente, mas tinha lá suas maluquices também. Ele assim, ele comia tudo quanto é mulher que ele encontrava. E ao mesmo tempo dava lições de cristianismo. Né? E um dia um padre perguntou para ele, escuta, mas o senhor fica aí ensinando cristianismo e comendo até as mulheres dos seus alunos? Ele não combina. Daí ele disse, bom, né, o poste que indica o nome da rua não sai andando ao longo da rua. Então, eu estou só indicando o caminho, mas eu não vou por lá. No fim, ele acabou largando o cristianismo. Né? Mas Max Scheler era uma personalidade instável, que tinha momentos de brilho em comum e momentos de cegueira, como todo mundo. Né? Então... Ele largou o cristianismo e foi para onde? Sei lá, ficou solto. Ele não aderiu a nada, que eu saiba. Então, você não vai ver em nenhum desses filósofos eles darem nenhuma importância a nada do que é bom e positivo no mundo. Nada. Tudo começa com o mal, com a hostilidade, com o terror, né? Com o conflito, tudo. Eu digo, o que é isso? Isso é uma inclinação pessoal. Eles querem ver as coisas por esta maneira, porque é assim que a vida se apresentou para eles. Não é isso? Então, a eles, a vida vamos dizer, de conflito, de terror, parece normal. Quando qualquer pessoa sabe que a vida não se constitui só disto. A vida tem luz e trevas, né, misturadas, e, obviamente, mais luz do que trevas, senão nós não teríamos sobrevivido. Então, as pessoas elas têm conflitos interiores muito mal elaborados, todos eles. Você vê pela vida deles. Você pega o Dr. Freud, com tanta mulher no mundo, ele tinha que comer logo a cunhada. Você acha que isso é normal? Hã? O sujeito não tem, ele tem que comer quem está dentro de casa, ele não pode sair na rua para pegar uma mulher, não pode nem ir num bordel. Por quê? Não tinha coragem para fazer isso, então tem que pegar ali na família mesmo. Ora, é evidente que é um sujeito deficiente. Não é isso? Quando você vê Karl Marx, né? O filho que ele teve com a empregada, que ele não deixava nem comer na mesa, junto com ele. Ora, eu tive empregado que teve filho que não era meu, evidentemente, mas eles comiam comigo na mesma mesa, festejavam aniversário junto. Né? Por quê? Enquanto está ali, é criança, é pequena, é como se fosse filho meu, não interessa se é filho da empregada. Isso é um impulso normal do ser humano. Por mais senso hierárquico que você tenha, você pode se considerar um aristocrata e a outra é só empregado, mesmo assim, você tem o impulso do amor ao próximo. Você ser rico ou importantão não impede que você tenha o amor ao próximo. Não é isso? Mas esses caras realmente não tinham isso, eles não sabiam o que era. Essa dimensão da existência não existia. Né? Alguém até aqui me pergunta qual é a diferença, por exemplo, do conceito do eu entre Hegel, Fichte e Schelling. Né? Então, aqui o meu professor diz que Schelling copiou Hegel e é um charlatão. Eu digo, bom, ele copiou Hegel no começo da sua vida. Quer dizer, o professor tem um conhecimento muito deficiente da filosofia de Schelling. Existem 4 filosofias sucessivas de Schelling. E a verdade é que ele só acertou a mão no final da vida. Tá certo? E ele ficou afastado do ensino universitário muito tempo porque ele casou com a mulher divorciada de um ex-amigo dele. E isso foi um escândalo na época, então ele teve que largar o ensino. Só voltou depois de muito velho e fez 2 cursos magistrais, que é a filosofia da mitologia e a filosofia da religião, que essas são a filosofia final e acabada de Schelling. Quem não leu isso não conhece Schelling. Não tem português até hoje. Né? Existe uma tradução francesa muito boa da filosofia da religião. E uma tradução mais antiga, não tão boa, da filosofia da mitologia. Mas a filosofia da religião, a tradução é maravilhosa. Para quem lê francês, está aí. Eu acho que deve existir a tradução espanhola também, não sei. Schelling é muito difícil de você ler alemão. Hegel não, Hegel é fácil.
Hegel é um escritor excelente e ele faz umas frases curtinhas, incisivas, pá, pá, pá. O Schelling não, faz períodos de uma página e meia, né? E assim que o verbo está no fim, então você saber o que está acontecendo, você tem que chegar no fim, mas como chegar no fim se você não está entendendo nada? É uma coisa horrorosa. Então eu não consigo ler Schelling em alemão de jeito nenhum, Hegel ainda consigo um pouquinho. Então, é só nas obras finais que você entende aonde que o Schelling estava querendo chegar. Ele estava assim entre as trevas, né, lutando com as trevas, no fim ele entendeu tudo. Né? E a filosofia da religião e da mitologia, só hoje as pessoas estão estudando para valer. O sujeito estava tão adiante do que os caras estavam discutindo na época que só hoje começam a entender o que é verdadeiramente a filosofia de Schelling. Então, para Fichte reduziu tudo, vamos dizer, ao eu. Só o eu existe, ele nega a existência do mundo. Né? Então, é talvez um pouco mais presunçoso do que Hegel e Sartre. Mas Schelling entende que o eu humano é uma doação divina. Né? Ele entende que a frase de Deus, eu sou o eu sou, o pessoal traduz como eu sou o que sou, não é bem isso. Eu sou o eu sou o eu ser. Né? Então, isto é um atributo divino. Nós nunca somos um eu completamente. Nós somos sempre uma mistura do eu e de alguma outra coisa. A começar por aquilo que você come e que se incorpora no seu corpo. Né? A não ser que você acredite naquele negócio, você é o que você come. Né? É uma coisa horrível. Você pode ser um abacaxi, pode ser uma salsicha, assim por diante. Mas eu não acredito nisso. Esse elemento ele é externo e ele é parcialmente integrado. Você faz cocô, não faz, portanto, tem uma parte que não dá para integrar, meu filho. Passou por você, mas não é você. Do mesmo modo, tem muitas ideias que se incorporam durante um tempo, depois você joga fora, também não eram você. Tá certo? Então, o nosso eu é imperfeito, ele jamais se completa. Tá certo? E ele é o sinal de Deus no homem, como toda identidade. Uma coisa ser alguma coisa é porque ela reflete a unidade e permanência do ser, ainda que de uma maneira imperfeita. Por isso Schelling dizia, não despreze o princípio de identidade, o princípio de identidade é Deus. Eu acho essa frase mais maravilhosa da filosofia do século XIX. Né? Mas ele só entendeu isso no final. Então ele passa por uma fase hegeliana mesmo, e depois discute com Hegel, etc. Mas tudo isso não interessa, interessa só, né? Como dizia o próprio Hegel, você é aquilo em que você se torna. Né? Tá certo? E é importante entender que esse se torna, ele é um produto final. É o famoso tel quand lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, você adquire uma forma final, que aí não muda mais. Na hora que você morre, põe um ponto final. Tá certo? Então, você é o que você foi. Então, se não fosse isso, a influência post-mortem seria impossível. Nós não estaríamos falando nem de Hegel, nem de Marx, nem de Sartre, nem de coisa nenhuma. Então, este processo, vamos dizer, eu não digo da formação, porque a autoconsciência, vamos dizer, ela não se forma, ela já existe. Ela se amplia e se afirma, tá certo? Por um processo infinitamente complexo, tá certo? Que inclui o elemento conflitivo, é claro, mas que não pode se reduzir ao movimento conflitivo. Ele é muito mais bem descrito pelo Louis Lavelle do que por todos esses. Eu acho o Louis Lavelle maior que Hegel, maior que Marx, maior que... só dá para comparar ele com Schelling, não tem outro. Né? Leandro Pinheiro de Mello pergunta, apenas Hegel é o precursor histórico dessa retomada prevalência teórica dos contrários? Freud também caiu nessa tendência, quando opôs instinto de vida e instinto de morte? Mas com certeza. Além disso, quando ele fala em instinto de morte, isto é uma figura de linguagem. Quer dizer, qualquer autorrestrição, qualquer autonegação quer dizer que você quer morrer? Hã? Faça-me um favor, claro, esse é um negócio absolutamente hiperbólico. Quer dizer, o pensamento metafórico e metonímico domina essas pessoas completamente. Não é isso? Assim, tem que nem o Jorge Bataille. Você pega o livro dele, O Erotismo, primeira frase. Do erotismo pode-se dizer que ele é semelhante à morte. Digo, oh, raios, eu nunca tinha reparado nisto. Eu pensava que era o contrário. Não é isso? Se eu vou para a cama com a mulher, eu vou morrer. Né? Como diria o Woody Allen, isso será um tremendo atraso para a minha vida sexual. Né? Então, quer dizer, esse pessoal pega semelhanças que só existem no reino verbal, através do jogo de metáforas e metonímias,
usa como se fosse verdade. Claro que aquilo pode parecer verdadeiro se você é sensível àquele aspecto da realidade no momento. Se você não é, você diz simplesmente, não, não é assim. Outra coisa que é comum a todos esses camaradas é a noção de que a autoconsciência do ser humano tem de nascer de uma coisa que não é autoconsciência. Então, ou nasce do inconsciente, ou nasce do conflito, ou nasce não sei o que. Eu digo, mas por que não dizer que ela existe porque ela já está aí desde o início? Você acha que um bebê não tem autoconsciência alguma? Ele tem, pelo menos no sentido corporal. Alguma autoconsciência corporal tem. Se você dá um beliscão nele, ele sabe que é com ele, não sabe? Na verdade, isso até uma ameba sabe. Você cutuca a ameba, ela sai correndo. Então, como é que o ser humano não vai ter? Então, você tem uma autoconsciência rudimentar que cresce por ampliação e apropriação, não por conflito. Se fosse por conflito, meu filho, você não passaria da primeira semana. E se o universo todo fosse conflitante, eu digo, pô, a coitada da autoconsciência que nem mesmo existe já nasce levando porrada. E ainda cresce. Ó. Isso seria, vamos dizer, o milagre dos milagres. Nem Deus faz um treco desse. Lucas Portilho. O senhor poderia comentar a relação entre autoconsciência e decadência ou debilidade corporal? Eu digo porque me lembro que quando estive doente, a minha autoconsciência e percepção das coisas significativas ficou temporariamente mais desenvolvida. Isto é verdade. Porém, é a debilidade que cria autoconsciência. Você não esteve doente por mais tempo do que eu. Eu sei como essas coisas funcionam. Não é a debilidade que cria isso, é o esforço de concentração. Né? Então não é a debilidade. Então, a debilidade simplesmente cria para você uma situação na qual você não vai sair se você não fizer o esforço de concentração. Você pode morrer também, nada lhe impede de morrer. E nada lhe impede de ficar mais burro durante a doença. Alguns ficam, tá certo? Por exemplo, pessoas que têm infarto geralmente ficam burras por 6 meses, né? Pelo menos. Então, se ele teve infarto, não contrate ele para fazer serviço nenhum, que ele vai fazer burrada, espera ele melhorar. Né? Então, a doença e a debilidade criam um desafio que você pode responder positivo ou negativamente. Se você responde positivamente, não é por causa da doença. Não foi a doença que fez esse milagre, foi você que fez. A sua autoconsciência, ela se recusa a se deixar, vamos dizer, amortecer, como o corpo está sendo amortecido, e ela luta para perseverar. Então é um esforço que sai de dentro. E esse esforço não é dirigido contra a doença enquanto tal. Você não está pensando em doença. Né? Então essa experiência eu realmente tenho. E eu de fato adquiri, por exemplo, vocês têm uma paciência fora do comum. A pessoa falou, não sei como o senhor aguenta. Eu falei, eu fui treinado para isso desde criança. Para aguentar uma situação de desconforto durante longos anos, fazendo de conta que eu não estou sentindo nada, e acabo não sentindo mesmo. Tá certo? Então, você explicar, vamos dizer, o sucesso e o desenvolvimento pelo antagonismo, é você explicar a vitória num boxeador pela força do seu antagonista. Você diz, o Mike Tyson foi lá e ganhou a luta porque o outro, o Evander Holyfield, era mais forte. Isso é um absurdo, é uma coisa tão boboca que não devia nem ser pensada. É uma força que vem de dentro. Não é criada pelo antagonismo. Ao contrário, ela vence o antagonismo porque ela é alguma coisa. Se com você não é assim, então você me explica. Né? Eu fiquei forte porque comecei a levar porrada logo que nasci. Não é isso? Antes de poder reagir. É claro que isso não é assim. André pergunta, o senhor disse que para exorcizar o espírito inconsciente de Hegel, que seria preciso exorcizar o espírito do hegelianismo inconsciente. Schopenhauer foi um grande adversário da filosofia de Hegel. Estudo de Schopenhauer poderia ajudar nesse objetivo? Definitivamente não. Porque o mundo de Schopenhauer também é um mundo do conflito. Você nasce num mundo que é dirigido por uma força cega e irracional, né, que ele chama a vontade.
Isso aí também é um brutal exagero, né? Então, por que Schopenhauer viu as coisas assim? Então, olha, eu quando nasci, eu enfrentei, vamos dizer, o antagonismo das condições ambientes como poucas pessoas, quer dizer, eu nasci em condições extremamente desfavoráveis. E eu não tive a impressão de que o universo inteiro era assim. Por quê? Porque no meio desse antagonismo havia coisas muito boas. A minha avó me contava histórias, a minha mãe me fazia carinho, eu tinha os brinquedinhos para brincar, tudo cheio de coisas positivas. Senão eu não teria aguentado, meu Deus do céu. Agora você diz, não, eu estou aqui, tudo é dirigido por uma força cega e eu estou cega e hostil e eu estou aqui sozinho, né, na jogada. Você está ferrado, meu filho. Isso não é, definitivamente, não é assim. Agora, você pode criar uma fantasia poética, enfatizando esse lado. Vale poeticamente, vale como imagem. Tudo isso que eu estou falando, Hegel, Marx, Schopenhauer, tudo isso vale como figura de linguagem. São construções poéticas que expressam o quê? Expressam impressões. Ou seja, neste momento eu tenho a impressão de que é tudo conflito. E daí eu expresso aquilo. Não é isso? Depois, se você lê, vamos dizer, tem um poema meu que chama O Olho Direito, um sonetinho meu, onde eu expresso um momento de revolta contra o mandamento divino. Né? Ele diz, pô, o senhor manda, se o meu olho direito me escandaliza, o senhor manda furar. Eu já furei, faço de conta que não estou vendo e o negócio fica pior ainda. Então, naquele momento, eu estou me opondo a Deus. Isso não quer dizer que eu seja contra Deus. É a impressão de um momento. E isso é a definição da poesia. Está entendendo? Então, tudo isso vale como poesia. Eles expressam impressões do momento. Essa impressão pode ser enormemente persuasiva se você sentiu a mesma coisa. Está entendendo? Então, agora, a filosofia começa, meu filho, quando você transcende a esfera da poesia. Quando você transcende a esfera das impressões. E você diz, olha, eu tive esta impressão, mais aquela, mais aquela, mais aquela. Mas o que é verdade por baixo ou para além de tudo isso? Quando você quer algo mais do que autoexpressão. Claro, sem autoexpressão você não chegaria a isto. Se não existissem documentos poéticos, literários, de 1001 estados de consciência, de 1001 impressões, nós jamais poderíamos filosofar. Então, as obras poéticas nos dão a base imaginativa em cima da qual nós vamos filosofar. Então, nós precisamos dela, não estou desfazendo a poesia, só que a filosofia começa depois disso. Quando você já colecionou um monte de impressões e você, então, começa a esquematizá-las num sentido de unidade. Qual é a unidade e a ordem e o sentido por trás de todas essas impressões incongruentes que eu tenho? Está entendendo? Aqui, Caio Mesquita diz, eu e outros colegas do COF estamos pensando em realizar uma atividade parecida com o que Voegelin descreve em suas reflexões autobiográficas. Trata-se de reunir pessoas que estudam determinados assuntos e uma delas dá uma espécie de conferência enquanto as demais acabam com ele, expondo os seus erros de uma vez. Muito bom, isso é muito bom. Desde que vocês não tomem as conclusões disso como definitivas. Isso é apenas um treinamento. Você não pode esquecer o seguinte, toda atividade escolar é um teatro. Como é que se diz? E o teatro significa que nada do que está se passando ali é realidade. Você não vai ter que responder por aquilo. Você está apenas experimentando pensar de certas maneiras para ver o que dá. É no fim que você vai tirar suas conclusões. Então, eu só acredito que essa atividade é frutífera muito. Que orientações pode dar? Depende do que vocês vão discutir na época. A gente volta a conversar. Aqui, Francisco Augusto. Em relação ao conflito dialético, lembrei que Schopenhauer, no livro Mundo como Vontade e Representação, cita um exemplo muito interessante e representativo da formiga bulldog da Austrália. Seccionada em duas partes, a cabeça morde a cauda, que se defende bravamente com ferroadas. A luta dura meia hora até que as partes morrem ou são carregadas por outras formigas. É precisamente a partir desse, por assim dizer, teatro de autólise que se compreende o sofrimento essencial das criaturas. Isso lança a luz sobre o sentido profundo da célebre frase de Schopenhauer: toda vida é sofrimento. Toda vida é sofrimento, ou toda vida é alegria, toda vida é prazer, toda vida é amor, tudo. Tudo é tal coisa, essa frase é sempre errada, ela é sempre uma impressão do momento. E essa impressão pode ser tremendamente persuasiva se você tem aquela experiência em particular. Mas lembre-se que você não teve só esta experiência, você teve outras. E a filosofia começa quando você coteja o universo inteiro das experiências, das suas experiências. Né? E você busca então o quê? A unidade do conhecimento, a unidade da consciência.
Muito bem, eu acho que por hoje nós temos que parar aqui, que já foi bastante longe. Novamente eu agradeço pela sua colaboração, peço que continue colaborando e os que puderem, por favor, estejam presentes no curso Política e Cultura no Brasil a partir do dia 12. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.